Quanto tempo que eu não ministro para jovem, meu Deus. Nem sei. Se eu sei ministrar para jovem. Não, sei sim. Talvez, né, o Estevão está aqui, eu tenho que me comportar. Porque se eu falar alguma gíria assim, que ele vai dizer que eu sou velha, então eu não posso falar nada. Eu vou fazer ele, né, pagar mico, não dá. Tá, vou me comportar. Vou falar. Vocês me perdoem se eu ficar sem ar, tiver que respirar um pouco, porque a barriga está grande e está difícil já de respirar um pouco. Mas, essa noite aqui, né, o Juninho e a Laís me convidaram para trazer uma palavra. E aí eles falaram, talvez falar sobre chamado, propósito, né, sentido, sonhos, realizações, missão. E a gente vai falar um pouco de tudo isso hoje. E eu não sei se esse é um assunto importante na vida de vocês. Falar sobre propósito. Falar sobre missão. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer do meu futuro? Isso é uma preocupação na vida de vocês ou não? Está todo mundo tranquilo com isso? Né? Como é que... Aqui nós temos várias idades, eu acho, né? Quem é que pode compartilhar aí a sua idade aqui? Acho que eu sou a mais velha de todos aqui nessa noite. Tá, 16. Para, Marcelinho. Marcelinho até vai casar semana que vem. Tá, as gurias ali, mais ou menos, 16, 17. 16. Menos, Sara. 14. Olha, né, nós temos muita variedade aqui de idade, né? O Estevão, 11. Esses aqui são bem novinhos. 15. Aqui, 20 e pouquinhos, né? Casa dos 20. Vocês se acham velhos, pelo amor de Deus, né? Por favor. Tá. Carol tá nos 20 e poucos ainda, né? Já? Tá na minha faixa. Então, eu daqui uns anos mais já passo para o outro. Mas, enfim, é muito comum, né? A gente tá aqui, tem uma variedade de idades, né? Mas é muito comum na nossa fase ali vou colocar dos 15, 14, 13, até os 20, enfim, e depois também, né? A nossa preocupação de, mas o que Deus quer de mim? O que eu vou fazer da minha vida? Qual profissão eu vou escolher? Com quem eu vou casar? Como é que vai ser? Tem que definir, o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo, né? Isso vai aumentando, né? Aí a gente vê uns casando, aí a gente, o que vai ser de mim? E aí eu não consigo decidir, faço um curso, começo uma faculdade, não gosto, paro, vou para outro curso e não me encontro. E aí parece que Deus te deu promessas, Deus te colocou sonhos, mas e quando é que isso vai acontecer? Isso é uma coisa que aconteceu muito comigo. E eu acredito que acontece também com vocês, ou não? Sim ou não? Oi. Quando eu tinha meus 16 anos, quando eu me converti, na nossa época, né, William, se botasse esse louvor assim, já pegava fogo o negócio. Aí já acabava, não ia ter culto, não ia ter nada, era reteté, virava vigília. E sabe que essas preocupações com o que ia ser do meu futuro foram muito importantes lá na nossa adolescência, porque faziam a gente buscar Deus com fervor. Eu queria tanto saber qual era o meu chamado, queria tanto saber qual era o meu propósito, tanto saber o que Deus tinha para mim, que a gente, né, ia de bicicleta daqui para o monte, lá na barragem Santa Bárbara. A gente ia de bicicleta, Dudu, eu, os guri, né, e não iam muitas meninas assim, e eu me vestia tipo guri, botava uma touca, um jaquetão, louca de medo dos caras, né, dos assaltantes, mas até a polícia parava a gente, às vezes pensava que, né, o que estão fazendo de madrugada
na rua andando de bicicleta, um frio. E a gente ia para lá, para orar, para buscar Deus, para saber, Deus, o que tu quer de nós? O que tu quer de mim? Isso, né, lá nessa fase aí de 16 anos, 17, até mais tarde. Mas a gente tinha essa busca, essa inquietação, essa pergunta que não tinha uma resposta tão clara. E quando essa resposta parecia que começava a ficar um pouco mais clara, a gente já queria que acontecesse hoje. Quando Deus falava, olha, isso, a gente queria que acontecesse agora. E aí vinha outra inquietação, outra ansiedade por aquilo acontecer, por ver aquilo acontecendo. E nos nossos dias atuais, né, é normal que a gente fique traçando planos para o nosso futuro. E a gente fique pensando, será que é isso que Deus quer para mim? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Tem alguém aqui que consegue vislumbrar algo no seu futuro e que pode compartilhar? Ou não? Fica com vergonha de falar. Eu vejo ali no Marcelo e na Vicky, eu vejo um matrimônio, um casamento, uma família que vai começar. Não precisa ser profeta, né? Tá. Alguém tem um sonho, ou um sonho, assim, que poderia compartilhar ou não? Cada um com seu sonho. Pode. Precisa de microfone? Fala alto. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Marcelo. Glória a Deus, top. Que coisa boa quando a gente vê que na vida da gente as coisas vão sendo confirmadas por Deus. Deus vai confirmando aquilo que Ele plantou no nosso coração. Né? E antes da gente entrar propriamente na palavra e falar um pouco de cada uma dessas palavras que eu disse aí, desses conceitos, sonhos, realizações, propósito, missão, né, chamado, eu vou contar um pouquinho. Antes de eu me converter, eu tinha muito claro na minha mente, embora tivesse vindo, né, de uma realidade mais limitada, enfim, né? Eu tinha na minha mente uma clareza do que eu queria para o meu futuro, que eu queria algo mais, que eu queria fazer a diferença em alguma coisa, né? Tinha aquele desejo lá no meu coração, olha, eu quero ajudar as pessoas. Eu tinha, como o Marcelo falou, né, muito claro essa visão de construir uma família, de ter uma família, de me casar, de ter uma casa, os filhos, né, legal, tudo direitinho assim. Eu tinha isso muito forte também, de buscar a pessoa certa, aquela coisa. E profissionalmente eu pensava assim, cara, eu quero ser médica, era o sonho da minha vida, ser médica, de repente trabalhar tipo Médicos Sem Fronteiras, assim, lá na África, ser bem assim, né, e ajudar muitas pessoas que estivessem passando necessidade, passando por situações diversas, e eu queria muito ajudar as pessoas. E com o tempo, né, foi passando, eu conheci Jesus, e quando eu conheci Jesus,
lá nos meus 16 anos, eu tive um encontro com ele, assim, pessoal, né? E ele falou, tu vai ser pastora. Eu ouvi aquela voz. Primeira vez que eu senti a presença de Deus, eu ouvi aquela voz, eu nem sabia direito o que era isso. Nem sabia direito, estava numa igreja extremamente tradicional, que nem tinha pastora, só tinha uma missionária pregando ali. E aí Deus falou isso para mim. E aí eu fiquei confusa, me confundiu a minha mente. E aí eu fui vendo que os sonhos que eu tinha, alguns, Deus foi confirmando, como o Marcelo falou. Deus foi dizendo isso sim. Outros, Deus foi dizendo isso não. Não seria compatível eu ser uma médica sem fronteiras, uma missionária na África e mãe, né, de 3 filhos e tudo mais. E Deus foi moldando, então, os sonhos dele em mim. Como diz lá em Jeremias 29, 11, se eu não me engano, né? Que o Senhor diz, eu é que sei os sonhos que tenho a vosso respeito, os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós, quando somos jovens, assim como vocês, nós temos muitas ideias do nosso futuro. E a gente fixa, às vezes, os nossos olhos naquilo, daquele jeito. E a gente quer daquela forma. Eu sonhava, desde antes de conhecer o Dudu, eu sonhava em ter 3 filhos, em ter 2 meninos e uma menina. Em ter um menino, uma menina e um outro menino. Né? E isso é só para ilustrar como a gente, às vezes, desenha o nosso futuro do nosso jeito. E a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. De repente a gente está afim de alguém e quer casar com alguém, a gente é aquela pessoa, só aquela pessoa, mas Deus está te mostrando algo melhor e você não consegue enxergar o que Deus tem para ti. Porque a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, como a gente acha que tem que ser, né? E será que a gente tem mais capacidade de escolher, de desenhar o nosso futuro, ou Deus? O que será que é melhor? O que vocês acham? Ah, não, estou muito fraco. Eu que sou mais velha aqui, estou bem barriguda, gente. Vocês não têm força. God. Né? Claro que sim. Ele tem pensamentos de paz, não de mal, de bem e não de mal. Ele sabe o fim que ele quer dar a nós. E é um fim bom, é um bom propósito. Eu vou tentar falar aqui pelo celular, mas eu não... Já não... Tá difícil de respirar, difícil de enxergar, acho que é a idade. Então, gente, alguns sonhos que vocês têm hoje, Deus vai dizer sim, outros Deus vai dizer não. Mas existe uma boa, uma perfeita, uma agradável vontade de Deus, que se cada um de vocês der liberdade para que Deus venha fazer essa boa vontade na vida de vocês, eu tenho certeza, eu sou prova viva, é testemunho meu aqui, ó, vocês não vão ficar insatisfeitos, vocês não vão ficar infelizes, tristes, chorando pelos cantos, porque estão fazendo a vontade de Deus. Na hora que Deus diz um não, pode ser difícil, mas depois a gente vê que foi a melhor coisa. E eu digo isso porque aí depois que eu conheci Jesus, a minha visão começou a mudar em relação ao que eu escolheria para o meu futuro de profissão, por exemplo. Eu não mudei o desejo de querer ajudar as pessoas, mas eu entendi que, por exemplo, através da psicologia eu poderia ajudar as pessoas, poderia ser uma pastora, né? Poderia cuidar de vidas. E sabe, tem coisas, e aí já entra uma dica para vocês se perceberem, porque às vezes a gente, quando jovem, pensa assim, tá, mas o que eu vou fazer na igreja mesmo? Onde que eu vou ajudar? Na minha época, ou era, onde que eu podia servir na igreja? Cantando, cuidando das crianças, e só, e fazendo comida, assim, tipo, quando tinha mocotó, quando tinha essas coisas. Era assim na época que eu cheguei na igreja. Aí a gente conseguiu inventar, e olha, eu até participei disso, porque eu já fui irmã Jaque. Irmã Jaque é aquela irmã que, já que não tem ninguém, faz tu, sabe? Isso é muito importante para a gente
conhecer o lugar onde a gente vai trabalhar melhor. Então, Siri, fica quieta. Então, quando eu era irmã Jaque, eu e as gurias daquela época, nos juntamos. A gente não quer que não canta, né? É que nem é que não queria, porque não dava o negócio, né? Ia ser um desastre. Às vezes até ensaiava lá um louvor, que o outro ficava um mês ensaiando um louvor para cantar, um louvor mais ou menos. Eu queria pregar, mas não podia. Até então, a gente inventou de dançar. Aí a gente fez um grupo de dança na igreja, que era umas roupas lindíssimas, assim, vocês não têm noção, coisa mais linda. E a gente fazia alguma coisa, tá? Hoje, nós temos 1001 possibilidades de servir a Deus como igreja. A nossa mente é muito mais desatada, né? Não se limita ao altar. Mas uma coisa que eu digo como dica, vocês têm que se perceber, existem habilidades, talentos que Deus já colocou em vocês, que acompanham vocês talvez desde a infância. Lá em Romanos 12, fala dos dons espirituais que a gente tem, dons ministeriais também de serviço, né? Por exemplo, eu, antes de me converter, eu tinha uma marca em mim. As minhas amigas, o pessoal que andava junto, sempre vinha me pedir conselho, mesmo sendo guriazinha, né? Sempre era daquelas amigas que tinha o conselho, que tinha a cabeça mais certinha, né? Então, às vezes as mães delas vinham assim, fala com a fulana, por favor. E eu queria, às vezes, fugir disso, sabe? Eu não quero ficar assim, tendo que... Só problema. E mesmo eu tentando fugir disso, isso é uma marca. Que depois que eu conheci Jesus, eu fui entender que tinha a ver com a área que eu ia servir. Com a área que eu ia amar as pessoas, que eu ia poder ajudar as pessoas. Né? Então, talvez tu tenha alguma característica que marca na tua vida e que isso tenha a ver com a área que tu vai poder servir. Eu sempre fui muito tagarela, apesar de envergonhada, porque eu sou uma pessoa envergonhada. Eu sou uma pessoa, às vezes, quieta no meu canto, mas eu sou tagarela, eu gosto de conversar. Então, desde criança, eu ouvia muito isso. Guria, tu fala demais. E tem a ver com a área que eu mais gosto de fazer, que é pregar a palavra. Para mim não é difícil isso, não é uma coisa que me doa, é uma coisa boa, uma coisa prazerosa. E o teu jeito, o jeito que Deus te criou, tem a ver com o lugar que Ele quer que tu sirva, que tu ajude, entendeu? Só que o que acontece, às vezes, a gente começa a se comparar com os outros. Eu já me comparei muito com os outros na minha adolescência. Já chorei muito porque eu não sentia Deus como outra pessoa sentia. Já chorei porque, né, um lá recebia o Espírito Santo e pulava e saía rolando, rodopiando, e eu não. É um exemplo, tá? E às vezes a gente começa a se comparar, poxa, mas fulano fala tão bem, por que eu não falo? Pô, a Jéssica canta, compõe, por que eu não canto? Porque nós somos únicos e Deus tem algo específico para cada um de nós, diferente um do outro. Assim como Deus também tem algo que é comum a todos nós. Amém? Estão entendendo até aí? E aí nós vamos conversar então um pouco sobre tudo isso. Hoje está muito na moda da gente falar de propósito, né? Vai lá no YouTube, bota aí propósito, vai ver milhares de coaches ensinando como descobrir o seu propósito. E eu concordo, em parte, com algumas coisas que eles falam. Acho que sim, faz sentido. Só que eu acho que tem muita mistureba no conceito dessas palavras. Porque falando de vida assim, né? Uma vida qualquer, tudo bem a gente aplicar só aquelas coisas que eles dizem. Mas quando nós somos filhos de Deus e nós temos uma cosmovisão bíblica, a gente tem uma visão segundo o que Deus tem para nós, é diferente. O Paulo Vieira mesmo, que é um cara topíssimo, assim, muito top. Ele fala de 3 coisas, né, que
para você descobrir o seu propósito. Ele fala de, em primeiro lugar, fazer o que você gosta, descobrir o que você gosta. Depois, fazer o que eu gosto, depois fazer o que eu faço bem, escrever, né, pensar o que eu faço bem. E depois pensar naquilo que me incomoda, me inquieta no mundo, aquilo que é uma causa que eu quero resolver. Isso tem a ver com o meu propósito. Em parte, tem a ver com aquilo que eu tenho mais habilidade para fazer, para servir, para amar as pessoas. Mas propósito é muito maior que isso. Propósito é muito maior do que eu fazer aquilo que eu gosto e que me dá prazer. A gente está num momento, hoje, como sociedade, que é muito incentivado a gente fazer aquilo que é a nossa maior habilidade, aquilo que a gente mais gosta, e o resto, que se dane, né? Só que não é assim. Se a gente for olhar para a Bíblia, não é assim. A gente não pode viver fazendo só o que a gente gosta. Propósito não é fazer só o que eu gosto, só o que eu faço bem. E o que eu faço mal, continuo a vida inteira fazendo mal? O que vocês acham? Não. Deus nos chamou para nos desenvolver completamente. Uhum. Porque Deus não, exatamente, Deus não nos criou para a gente ser Carol, ela assim, ela destrói na música, ela é top, ela vive o propósito dela, a música é o propósito dela. Só que, o nome de Jesus não é, né, mas, um exemplo, aí, não, destrói assim todo mundo, né, ela é a bambambam. Daí, como mãe, ela não é uma boa mãe, ela não é uma boa esposa, ela não é uma boa amiga, uma boa filha, ela não é uma boa filha de Deus, mas ela arrebenta quando canta. Isso é propósito? Isso é viver o propósito? Não. Deus quer que nós sejamos filhos dele e nos desenvolvamos completamente. Não como o mundo nos ensina, desenvolve a tua habilidade, seja o melhor na tua habilidade. Tá, tu pode ser, mas também tens que ser bom em todas as áreas da tua vida. Precisa buscar a Deus para que tu viva em equilíbrio. João 10:10, na segunda parte, diz que Jesus veio para, quem sabe? Nos dar vida e vida em abundância. Essa é a mensagem que impacta meu coração, sabe? E que tem uma marca em mim. Onde eu for, eu quero poder anunciar, levar esse Jesus que traz vida e vida em abundância. O Steve Jobs, o cara foi um fenômeno. Mudou, impactou a história. Mas tinha uma vida que não era exemplo em muitas coisas. A gente não vai ser exemplo em tudo. Não vai. Mas pelo menos viver uma vida em abundância a gente tem que viver. E quando eu falo de abundância, eu falo de plenitude, de ser realizado, ainda que a gente não tenha todas as coisas que a gente precisa, mas quando a gente tem Jesus, a gente tem tudo. Isso é realização, isso é a gente viver uma vida em abundância. Só que hoje o mundo nos ensina o seguinte: para viver o teu propósito, tu tem que focar numa coisa só. E tu tem que ser o melhor naquilo. E tu tem que esquecer o resto, esquece casamento, esquece se é o teu trabalho, se é o teu empreendimento, e foca nisso e vai, porque aí tu vai ser bem-sucedido. Não é isso que Jesus trouxe para nós.
Sabe, eu já passei por essas crises também, de pensar dessa forma. E é natural, porque nós passamos por fases. Aqui tem algumas pessoas de menos de 14, uns de 17 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, enfim. Cada um está numa fase da vida diferente. Hoje eu estou numa fase da vida diferente de todos vocês aqui. Né? Tendo 3 filhos, que não é moleza de cuidar. Sabe? Né? Casa, aquela coisa toda, compromisso de ter que cuidar dessa prole toda aí e sustentar. E tem coisas que se eu quiser viver a fase da Duda, eu vou enlouquecer. Eu vou sair completamente do propósito da minha vida. Porque eu não posso viver a fase de outra pessoa. E às vezes a gente olha uma pessoa, né, sendo a estrela do momento. E a gente, mas quando acontecer isso, quando eu tocar desse jeito, quando o meu ministério tiver desse jeito, aí eu vou estar realizado. Aí eu vou estar feliz. Aí vai acontecer a melhor coisa da minha vida. E sabe o que acontece? Por incrível que pareça, eu gosto bastante de estudar psicologia positiva e tal. E a gente vê que as pessoas que colocam esse um foco só na vida, quando acontece a coisa tão esperada, que ela pensa que agora sim ela vai ser feliz, não muda nada. E às vezes gera até uma insatisfação, essa busca pela felicidade que a gente tem hoje. Eu preciso ser feliz, se eu não sou feliz nesse casamento, eu termino esse casamento e eu vou procurar outro, eu termino esse relacionamento e eu vou para outro, porque eu tenho que ser feliz. A gente só vai encontrar essa felicidade quando a gente entender esse conceito de vida abundante, de propósito que Deus tem para nós. Amém? Posso ouvir um amém? Então eu concordo em parte com esses coaches. Faz sentido o que eles falam, sim, mas não chamar isso de propósito de vida. Porque propósito de vida, e agora até eu coloquei aqui, né, assim como os coaches, né, outras mentalidades do mundo, pessoas que foram incríveis, como Aristóteles, Freud, Nietzsche, outros, né, caras assim grandes que impactaram a humanidade, eles também tinham uma mentalidade às vezes monista, uma opinião de um ponto só. Eles diziam, por exemplo, Aristóteles dizia que tudo que o homem fazia era visando a felicidade. Nietzsche dizia que tudo que o homem fazia era visando o poder. Freud dizia que tudo que o homem fazia era pela pretensão de evitar a ansiedade. Na verdade, todos eles estavam certos. O erro deles foi dizer que era uma coisa só. E quando a gente pensa que para a gente ser feliz, para a gente viver o propósito que Deus tem para a gente tem que focar numa coisa só, numa área só da nossa vida. Ou eu sou então uma boa mãe, esqueço todo o resto, não sirvo na igreja, não posso ser uma pastora, não posso ajudar ninguém, não posso, só tenho que cuidar disso, né? Ou então eu sou só pastora, deixo a minha casa de lado. Não existe isso, nós somos um todo. E esse erro de fixar numa coisa só é que a gente não pode cometer, porque isso nunca vai te trazer satisfação. Tem um filmezinho que a gente até tentou ver de novo 2 vezes essa semana, que é o Soul, uma animação da Disney. E aí deu sono, porque ele é bem calminho, eu dormi 2 vezes. Mas eu já vi ele, é bem legal. E ele fala um pouco sobre essas coisas. E tem uma frase que eu achei muito legal desse filme, que o cara, ele era pianista, né? E o sonho da vida dele era poder tocar, assim, um evento lá, uma coisa, não vou dar spoiler, né? Enfim, e ele buscou isso a vida inteira, era o que ele queria, e ele era fracassado em todas as outras áreas. Era só o que ele buscava. E aí, quando aconteceu, ele se deparou com essa frase, que a mulher disse, ele disse assim, pô, mas é só isso? Pensei que eu ia ficar mais realizado, pensei que ia ser mais, né? E aí,
Ela disse para ele, certa vez um peixe perguntou para um peixe ancião, ei, você sabe onde fica o tal oceano? Eu estou procurando o tal oceano. Um peixe perguntou para o outro, né? E aí o peixe ancião disse, oceano? Mas você está no oceano. Aí ele olhou para os lados e disse, isso aqui é a água, eu quero é o oceano. Então, a maneira como a gente aprende hoje a buscar o nosso propósito, pelo que o mundo diz, é essa maneira que nos torna insaciável. Parece que a gente está sempre correndo atrás de uma coisa que nunca vai chegar, sendo que ela já chegou. Ela já está aqui. Amém? Então, eu não sei se vocês hoje começaram pensando assim, eu não sei o meu propósito. Qual será o meu propósito? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Dá até para fazer um louvor, né? Para que nasci. Bom, talvez você poderia pensar isso ou não, não sei, né? Mas eu quero te dizer, então nós vamos tentar desenrolar essas palavras aí, diferenciar propósito. Teu propósito é muito claro, é muito simples. Eu quero que vocês, eu acredito que vocês têm Bíblia, né? Deve ter no celular, assim que nem eu. Ou tem Bíblia também assim. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 1. E vamos ler Efésios 1, 4 em diante. Até o 12. Amém? Acharam? Olha só, Efésios 1, 4 até o 12. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, e de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Um monte de coisa, vocês não entendi nada. Esse texto é tremendo. Estudem esse texto com paciência. Meditem nesse texto. Mas a gente vê aqui que antes da criação do mundo, Deus havia nos escolhido e já estabelecido para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença. Se a gente olhar Gênesis 1, 2, Gênesis 2, quando Deus criou o homem e a mulher, criou com o propósito de governar, de dominar sobre a terra, de multiplicar, de frutificar, né? Criou com o propósito de ser sua imagem, sua semelhança. E aqui está dizendo de novo que antes de formar o mundo, Deus já tinha estabelecido para nós sermos santos e irrepreensíveis. E nos predestinou como filhos, conforme o seu bom propósito, o propósito da sua vontade. Gente, então o propósito da nossa vida já está estabelecido, já está determinado em Cristo. Posso ouvir um amém? Não é uma coisa que eu vou sozinha sair procurando por aí. Todo o ser humano, todas as pessoas no planeta Terra têm o mesmo propósito que nós: reinar em vida com Cristo. Alguns ainda não descobriram isso, alguns ainda não se abriram para Cristo. Romanos 5,17 diz que em Cristo nós vamos reinar em vida com Cristo. O Senhor nos criou
para que nós reinássemos com Ele. Quando Jesus começou a pregar sobre o reino de Deus, Ele disse assim: o reino de Deus é chegado, está entre vocês. As pessoas estavam que nem esse peixe no oceano, procurando o oceano. Só que o reino de Deus já tinha chegado, já estava ali. Então esse propósito já está aqui no nosso alcance. Nós somos filhos de Deus e nós somos criados para Ele. Amém? Quantos entendem isso? Amém? Quando falar assim, eu não sei meu propósito. Sabe sim. Se eu fui criado, o Steve Jobs criou o iPhone. E o iPhone tem um propósito. E quem melhor descreveu esse propósito foi o Criador desse objeto, não é? Então, o nosso propósito, para que nós somos criados, quem sabe melhor do que qualquer um é Deus. E aqui nessa palavra já está dizendo que nós somos criados para ser santos e irrepreensíveis em sua presença, para o louvor da sua glória, para que todas as coisas celestiais ou terrenas converjam para Cristo. Sabe o que é isso? É pegar meus talentos, minhas habilidades, meus defeitos, tudo que eu tenho, se eu tenho família, não tenho ainda, quero ter, eu tenho um sonho, eu tenho uma missão, tudo isso eu vou botar tudo junto na mesma coisa, eu vou convergir, vou botar tudo junto para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito, é levar a Deus onde a gente for. E aí, para desmistificar, para trazer o sentido certo dessas palavras, a palavra propósito, qual é o sentido dessa palavra? O significado dessa palavra é? O que vocês acham? Sinônimos. De propósito. Tem um propósito. É de propósito. É o chamado? Não, vamos dizer, propósito é o destino, é o lugar, é o fim, é o objetivo final. Esse é o propósito. Então, a gente sabe que o nosso propósito, nosso objetivo final é ser de Cristo. É estar com Ele, é reinar com Ele, é viver com Ele, é viver a eternidade com Ele. Esse é o nosso propósito. É o porquê nós somos criados, o porquê nós estamos aqui. Agora a palavra sentido, tá? A palavra sentido, o que é? Por que eu estou falando, a gente colocou essa palavra? Porque hoje a gente sabe que a felicidade das pessoas está muito baseada na questão do sentido da vida, de ter um sentido da existência. Cada vez mais aumenta o número de suicídio e coisa, porque as pessoas perdem o sentido. Tudo tem uma coisa a ver com a outra, está tudo ligado essas palavras, mas elas são diferentes. O que é sentido, literalmente? É uma direção, né? Qual é esse lado aqui? Direito. Então, eu posso estar caminhando para o lado direito, no sentido da direita. Mas se eu mudo o sentido para a esquerda, mudei o sentido. Eu converti aquele sentido. E isso acontece quando nós conhecemos a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, a gente recebe um novo sentido na nossa vida. A nossa vida muda de direção. Nós nos convertemos. Se nós estamos indo para lá, conheci Jesus, que foi o que eu falei lá dos meus sonhos. Muitos sonhos eu via que se eu continuasse na direção deles, no sentido deles, eu ia me afastar do que Deus tinha para mim. Então, o sentido tem a ver com isso. Eu entender que a direção que eu estou indo é a direção certa. Então, eu quero deixar essas palavras para você ficar pensando, será que a direção que você está caminhando hoje é a direção que você vai encontrar Deus? É a direção que Deus está indo, que Deus está te levando? É esse sentido? Está na direção certa, no sentido certo? A Bíblia é a nossa bússola para isso. O Marcelo falou ali dos sonhos do coração dele, e ele está vendo que a direção que ele está indo
tudo está se confirmando para que aconteça, né? É como se ele estivesse com a bússola dizendo, eu estou indo realmente para o norte. Mas às vezes a gente pega a Bíblia e a gente quer ir para lá. E aí a Bíblia está nos mostrando, mas tu tem que ir para lá, para o outro lado. E a gente não quer. E aí a gente não quer recalcular a rota. E aí cada uma dessas coisas, elas são diferentes, mas elas estão interligadas, cada uma dessas palavras. E quando a gente começa a se desviar de uma, assim, sai da rota certa, tudo acaba sendo prejudicado. Tá? Então, propósito é o destino, sentido é a direção. E o propósito, gente, é o destino final, é o porquê eu fui criado, o porquê que eu estou aqui. E não tem nada a ver com isso que falam, por exemplo, da escolha da profissão só, não é só isso. Com quem que eu vou casar, qual cidade eu vou morar. Eu posso estar morando em Pelotas ou morando em outro lugar, mas o meu propósito vai continuar o mesmo. Né? Quando eu tenho clareza do porquê eu nasci, porquê que eu estou aqui, vai continuar o mesmo, não vou deixar de ser quem eu sou. Então, e a missão? A missão não é a mesma coisa que o propósito. O que vocês acham que seria a missão de cada um de nós aqui? Nós somos criados para o mesmo fim, todos nós. Mas a nossa missão, será que é igual? Sim ou não? Será que a nossa missão é igual? A missão é a jornada, é o percurso por onde eu vou até chegar nesse destino. Nós recebemos de Deus uma missão comum, uma missão igual para todos, mas nem todos vão ir pelo mesmo caminho. Não estou falando do caminho, verdade e a vida que é Jesus, tá? Eu digo assim, de vida, dia a dia, de história. Cada um vai ter uma experiência diferente na vida, não vai? Uma realidade diferente. Jesus entregou uma missão para nós de ir por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, né? Aí então eu vou fazer minhas malas e eu vou sair viajar pelo mundo, porque eu tenho que ir pelo mundo. Só que não é isso que esse texto fala, lá Marcos 16:15 fala que por onde eu for, onde eu estiver, se eu estou aqui hoje, se eu estou lá em casa com os guris, se a gente está vendo um filme, se eu estou com o Dudu, se eu sair para viajar, se eu estou ministrando, sei lá, se eu estou trabalhando, eu tenho que ir fazendo discípulos e falando. É o indo, não o ide, né? Mas é o indo. Isso é missão também. A Bíblia diz assim também em 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A nossa missão comum é façamos o que for que seja para a glória de Deus. Vou sair com minha amiga, com meu amigo, vou conhecer alguém novo. Faça para a glória de Deus. Essa é a nossa missão. A nossa jornada, o caminho por onde a gente vai, se está no sentido certo, se a gente entender o propósito, tudo que a gente fizer vai ser para a glória de Deus. Faz sentido? É 100% que a gente acerta? Não. Se alguém acerta 100%, me fala, porque de vez em quando a gente está pelo caminho e faz uma coisa que não é para a glória de Deus. Né? Dá uma escorregada ali, fala um negócio que não é para falar. Enfim, né? Sabe como é que é esse negócio aí? É ser humano. Mas seja o que for que a gente estiver fazendo, tem que ser para a glória de Deus. E nessa missão, a Ju vai caminhar por uma jornada ali, por um caminho, eu vou caminhar por outro. Ela vai ter o trabalho dela e eu vou ter o meu. São diferentes. As tarefas que nós vamos fazer são diferentes. Mas nós as duas vamos fazer para a glória de Deus. Entendem isso? Então,
o que tu tem que saber? Se eu estou vivendo o meu propósito, eu estou vivendo o que Deus tem para mim. Analisa a tua vida, o teu dia a dia. Os ambientes onde você está aí, a escola, mesmo que seja virtual agora, né, online, sei lá, no teu trabalho, é para a glória de Deus. Estou me relacionando com alguém, é para a glória de Deus. Então, tu está cumprindo a tua missão. A Bíblia diz assim também em Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou. Tem um texto que diz assim, tem uma tradução da Bíblia que traduz as boas obras para que gastássemos essa vida para auxiliar os outros. Esse mesmo texto diz, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, e gastássemos essa vida para auxiliar os outros, que Ele de antemão já planejou para nós. Isso está falando de servir, de amar, e a gente tem falado muito aqui na igreja, né, sobre a nossa visão de igreja, que é amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Não é um compromisso na agenda que a gente tem que ter, servir as pessoas, amar as pessoas. Isso é a missão do cristão. Se nós somos cristãos, nós temos que fazer algo pelo outro. Mas não precisa ser todo mundo igual, entende? É isso que eu quero passar hoje para vocês. Não precisa ser todo mundo fazendo do mesmo jeito. Tem gente que vai se voltar mais para o lado da obra social. Tem outros que vai ajudar mais na área do ensino. Tem outros que vai ajudar mais na área do discipulado. Tem outros que vai ajudar mais sendo um médico, sendo, sei lá. Mas nós somos obra-prima de Deus e nós temos que gastar essa vida servindo aos outros. Isso é a nossa missão também, como cristãos. Então, independente da profissão, do talento que tu tem, da onde tu vai desempenhar isso é a nossa missão. Amém? Podem falar, tá? Pelo amor de Deus, fica tudo quieto aí. A cara, parece que não estou entendendo nada. Ai, ai, ai. Então, a questão de servir, de amar, de cuidar, de contribuir com as pessoas, não é uma coisa assim, eu quero, eu não quero. Isso eu não gosto, é servir, esse negócio de servir eu não gosto, não é comigo. Eu gosto de tocar, de cantar, de ficar ali, porque eu gosto, né? Porque até isso, daqui a pouco eu posso estar fazendo uma coisa aqui, eu posso estar cantando, vou pegar esse exemplo porque é o exemplo que mais visível, assim, né? Ou pregando, e não está fazendo por servir, está fazendo porque eu quero me aparecer, porque eu gosto, porque é onde eu acho que é o meu propósito, e ali eu me sinto realizada. A intenção do nosso coração tem que ser a correta, tem que ter o entendimento correto, entende? Jesus disse assim lá em João 17:4, eu te glorificarei aqui na terra, completando a obra, tem uma tradução que diz, ao cumprir até o último detalhe de tudo o que me destes para realizar. Olha Jesus dizendo para Deus isso, né? Orando ali. Eu vou cumprir até o último detalhe tudo o que tu me deu para realizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente sonha com algo a gente fazendo aquilo. Quando eu pregar para aquela multidão, quando eu for o empresário tal e estiver bombando, quando eu for reconhecido, quando eu casar, quando eu fizer tal coisa, e a gente se vê só a gente naquele grande projeto e esquece que tem muitas outras coisas que Deus também nos chamou para fazer e a gente não faz. E aí vem a palavra chamado, para a gente entender um pouquinho o que é esse chamado. Chamado tem a ver com a essência que Deus colocou dentro de cada um de nós, diferente em cada um de nós. O meu chamado não é o mesmo chamado da Amanda. Pode ser similar, mas não é o mesmo. Chamado é algo
peculiar, individual. E para ter um chamado, a gente tem que ter um pré-requisito anterior a isso, óbvio, né? Pré-requisito é anterior. Tem que ter uma coisa antes em nós, a gente tem que saber ouvir a Deus. Será que você sabe ouvir a Deus? Teus ouvidos aí estão bons para ouvir a Deus? O que Deus falou contigo hoje? O que Ele falou no teu ouvido hoje? Ele falou alguma coisa hoje para ti? Se a tua resposta é não, é porque tu não ouviu, porque Ele sempre fala com a gente todos os dias alguma coisa. É que às vezes a gente está ocupado demais e não o escuta. Que nem os guris, às vezes eu falo, Estevão, Davi, eles seguem fazendo o que eles estão fazendo. Mas eles me ouviram, no fundo eles me ouviram, mas eles não quiseram parar para prestar atenção no que eu queria dizer. E aí, às vezes, eles já sabem que lá vem coisa. E a gente, às vezes, sabe que Deus está chamando e lá vem coisa e a gente não quer parar para ouvir. E chamado, para ter chamado de Deus, tem que saber ouvir a Deus. Tem que parar para ouvir a Deus. Porque às vezes a gente quer, mas eu quero cantar. Não, mas eu te quero limpando. Sabe, é mais bonito tu limpar, tu limpa melhor do que cantando. Pode ser o contrário também, né? E aí a gente não quer ouvir, e aí a gente não vive o chamado. Mas em nome de Jesus, todos aqui são muito bons de ouvido, então não vai ter esse problema. Né? A Bíblia fala para nós sobre o chamado lá em Efésios 4. Ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mestres, evangelistas e mestres, né? Não sei se eu falei a ordem certa, acho que não. Mas enfim, Deus vai nos usar em chamados diferentes. Daqui a pouco Deus vai chamar alguns jovens aqui para a área do esporte, para serem jogadores de futebol, vai chamar outros aqui para serem grandes médicos, serem cientistas. Qual é o teu curso aí, Duda, que tu passou? Para quê? Gastronomia, imagina uma Masterchef. Pode chamar a gente para fazer degustação dos pratos. Né? E para ser um cara reconhecido, uma pessoa famosa. E aí, Deus me chamou. Vamos supor que Deus te chamou tu aí para ser uma pessoa muito famosa. Né? Um grande chefe, a Duda ali é uma grande chefe da cozinha internacional, reconhecida no mundo todo. Para quê? Mas qual o propósito desse chamado? Qual vai ser o propósito? Podem ajudar a gente aí, vocês. Para que ela vai ser reconhecida? Para que ela vai ter voz? Para que ela vai ter influência? Para falar de Deus? Para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Porque a postura dela, a missão dela vai falar de Deus. Entende? Deus não vai aumentar aquilo que na nossa vida, não vai nos dar uma grande empresa, não vai nos tornar bem-sucedido se não for para a glória dele. Porque o nosso propósito é para a glória dele. Mas eu quero me casar, preciso casar. Deus vai te dar quando for para a glória de Deus. Se a tua intenção não é para a glória de Deus, por isso que não aconteceu ainda. Então, tem que ser para a glória de Deus. Amém? E cada chamado é um chamado específico, diferente. E aí a última... Não, tem mais duas palavrinhas aqui, rapidinhas, para nós falar. Realização. Né? Então, se eu tenho um chamado, e eu quero viver esse chamado, porque eu quero ser uma pessoa realizada. Porque eu quero me sentir satisfeito, me sentir plena, me sentir feliz. Todo mundo, tá? Na nossa essência de ser humano, querer ser realizado. Isso é bom, é muito bom. Deus colocou em nós. Mas só que quando eu não consigo ver a vida dessa forma abundante que Jesus me deu, eu nunca vou ser realizado. Porque eu vou querer focar num negócio só na minha vida, achando que o dia que aquilo ali acontecer é que eu vou ser realizado.
E não é isso. Deus quer nos ensinar que todos os dias nós já estamos vivendo o nosso propósito. Nós já estamos vivendo o melhor de Deus. Já está no nosso alcance hoje, gente. Sabe, eu aprendi isso porque às vezes eu já fiquei muito naquela expectativa, principalmente ministerialmente, pensando em quando acontecer, quando... Acalma o teu coração e vive o que Deus tem para ti hoje. Tu já está vivendo esse propósito. Porque senão o que acontece? Às vezes tu está com a cabeça lá no que vai acontecer e aquilo que tu tem que fazer hoje aqui, tu não faz bem feito. Tu não é um filho que, para a glória de Deus, tu não é um funcionário, tu não é tu não presta o teu serviço, tu não é um marido, uma esposa, um namorado, sei lá, para a glória de Deus, porque tu está com a tua cabeça lá no futuro, naquilo que não aconteceu ainda, e o que tem hoje para tu fazer, tu não está fazendo bem. E tem os sonhos. O que são os sonhos? Ora, espero que todos tenham sonhos aqui. Porque não ter sonhos não é de Deus. Deus plantou sonhos no nosso coração, e sonhos ousados. Deus colocou no coração do homem a perspectiva de querer prosperar, de querer governar, de querer triunfar, de querer crescer. Isso é de Deus. Então não te contenta com pouco, sabe? Não te contenta assim, essa vidinha, um maridinho, uma casinha, e aí está tudo bem. Sonha com coisas grandes, mas que sejam para a glória de Deus. Sempre colocando Ele em primeiro lugar. Os sonhos são Ele que coloca no nosso coração, mas também é Ele que vai confirmando os que vão se realizar e os que não vão. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, planeja os teus sonhos, sonha alto, pensa grande, mas entrega para Deus a direção da tua vida, que Ele vai te dizer o que é e o que não é para tu fazer. E aí, amém, glória a Deus. E eu tenho exemplos na minha vida de coisas que eu pensava que iam acontecer, não aconteceram, e outras que eu queria que acontecesse e aconteceu. E Deus é assim, né? E a gente tem que entender essa boa e perfeita e agradável vontade dEle. Que tudo bem se não acontecer daquela forma como eu imaginei. Ele é Deus e Ele tem o melhor para mim. E aí eu queria deixar para vocês lerem até. Posso ler um pouco aqui junto? Eu acho tremenda essa história, para a gente fechar já e ir terminando mesmo. Que é a história de Davi e de Salomão. Eu acho que de tudo assim, que a gente tem um paradigma hoje assim, que eu gostaria de deixar para vocês para ser mudado, é essa visão de que eu tenho que viver o meu propósito, eu tenho que estar no centro, em algum momento eu tenho que ser a diferença do mundo, os holofotes em mim, eu tenho que fazer algo assim revolucionário. Só que o propósito que a gente está incluído é muito maior do que nós mesmos. O propósito que Deus tem para nós é muito maior do que qualquer sonho pessoal meu. Entendem isso? E aí eu falo aqui da vida de Davi e Salomão, que eu acho que é um dos maiores exemplos, assim. Vocês sabem que Davi era um homem extraordinário, né? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que até hoje em Israel é reconhecido, foi o melhor rei de Israel. Ele recebeu a dádiva do Senhor de ter as suas gerações marcadas tendo Jesus nas suas descendências depois, né? Então, ele foi um homem assim incrível que com certeza ele ganhou ali espaço do coração de Deus, muito diferente de todos os outros. Ele não errou? Errou. Ele meio que não saiu quase do propósito? Quase saiu. Mas ele era um homem humano que nem nós.
extraordinário. E uma das coisas que marca a vida de Davi é que ninguém nunca tinha pensado em construir um templo fixo, com toda a honra, com toda a dedicação para Deus. E ele pensou. Isso foi tão extraordinário que isso impactou o coração de Deus. Quando Davi, lá em 1 Crônicas 27, ele conta, ele vai, não antes até um pouco, não, 17, ele está falando ali para Deus, como que eu vou morar num palácio e tu, Deus, não tens um lugar para seres adorado? E ali, o sonho, olha só, isso tudo que a gente conversou, o sonho no coração de Davi. Eu quero fazer um palácio para ti. E tu, Senhor, vai ser reconhecido em todos os lugares e tal. Teu nome vai ser glorificado. O desejo do coração dele não era construir um palácio para ele ser o homem mais famoso da terra. Ele era um homem que o chamado dele, o chamado de Davi, dentro desses conceitos que nós conversamos, era, a Bíblia fala, um homem de guerra, um homem de batalha, um homem que foi conquistando territórios e fazendo com que povos conhecessem e vissem que o Senhor era o Senhor dos exércitos. Esse foi o chamado, mesmo sendo um homem com tanta sensibilidade que ele tinha para a música, né, para cuidar das ovelhas, para um homem de coração puro, assim. Ele era um homem de guerra. E aí ele teve essa sensibilidade de querer construir um palácio para Deus. Agora te imagina tu no lugar de Davi. Um cara cheio da presença de Deus, uma pessoa cheia da presença de Deus, com um sonho que vai ser algo tremendo, maravilhoso que vai acontecer. Uma coisa para glorificar a Deus. E aí teu coração já fica assim, queimando de alegria, porque tu vai fazer aquilo e aquilo vai abençoar muitas pessoas, aquilo vai ser impactante. Só que aí chega um dia e Deus fala contigo assim, meu filho, minha filha, né? Falou assim para Davi, lá em 1 Crônicas 27, ele falou, olha, tu é um homem de batalhas, tu é um homem de guerra, não vai ser tu que vai construir esse templo, não vai ser tu que vai realizar esse sonho, vai ser o teu filho. Eu vou estabelecer uma dinastia, eu vou estabelecer das tuas gerações sempre alguém no trono, vai ser perpétuo, as tuas gerações sempre vão estar reinando, mas não vai ser tu que vai construir isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem um sonho tão real na nossa mente, e a gente quer viver aquilo, só que a visão de Deus é uma visão geracional. Esse propósito que Deus tem para nós é algo que não acaba em nós. Vai passar sempre para outras pessoas. E Davi, quando ele recebeu essa notícia de que não seria ele, de que ele não veria esse templo, mas seria o filho dele, vocês acham que ele ficou triste? Que ele ficou feliz? Que ele ficou chocado? O que ele fez? Qual foi a reação de Davi diante dessa notícia de Deus? Pensa no teu sonho aí. Pensa no teu sonho grande. Pensa, tá? Que tu quer fazer para a glória de Deus. Aí chega Deus e diz assim, não vai ser tu que vai fazer, vai ser teu filho. Fica triste, chocada? Que nem o Chaves, né? Hein? Mas eu queria fazer aquele evento, eu queria ver a igreja daquele jeito, eu queria... Davi, ele reuniu todo o povo, né? Primeiro Deus falou para ele tudo como tinha que ser, todos os detalhes da planta do templo, tudo, ele planejou. E aí disse, agora tu vai fazer, né? Vai ser o teu filho que vai fazer. Davi não ficou triste. Davi ensinou o filho dele. Davi cuidou do filho dele. Colocou o filho dele nos caminhos da sabedoria, né? Orientou aquele filho, preparou o povo. Quando estava prestes a coroar o filho dele, ele chamou o povo e disse, olha, meu filho, Deus me deu esse sonho,
eu descrevi esse templo, mas não vai ser eu que vou realizar. Deus me disse que vai ser meu filho, mas ele é jovem e ele é inexperiente. Então, gente, ele precisa da ajuda de vocês. Davi, no momento em que soube que ele ia ter que passar esse sonho para outra pessoa, ele juntou riquezas, preparou tudo que ia precisar para construir aquele, investiu naquilo que ele não ia ver acontecendo. E aí, ele chamou todo o povo, engajou o povo para ajudar o filho dele, quando ele não estivesse ali. E disse, além de todas essas riquezas, de todas essas ofertas que eu tenho aqui, agora eu vou dar dos meus tesouros pessoais para a construção desse templo. E começou a dar coisas, dar coisas. 1 Crônicas 27, 28 fala assim, é lindo esse texto. E deu tudo que tinha que dar. E o povo viu aquilo, e todo mundo ali se engajou e começou a ofertar espontaneamente, porque aquele projeto era muito maior. O que eu estou dizendo com isso? Que existe um projeto de Deus, um plano de Deus, que é muito maior do que aquele meu chamado individual aqui. Nós somos uma igreja, nós somos a igreja de Cristo. O que Deus quer fazer aqui em Pelotas, através dessa juventude, através de nós, é maior do que aquilo que Deus vai fazer com cada um de vocês. Se a gente pensar egoisticamente, só no nosso umbigo, a gente nunca vai ver o extraordinário de Deus. Mas se eu pensar que eu não sou uma estrela aqui, mas que tem um projeto, um propósito maior do que tudo isso, e a gente se unir, a gente, sabe, espontaneamente, um servir ao outro, um ajudar o outro, um ser igreja, a gente vai ver coisas que a gente nunca imaginou ver. Amém? Entendem isso? Para mim isso é tão forte, gente. Eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas para mim é tão forte, é tão profundo.